Volume 7. Capítulo 136, Campo de Neve Shuni. Planando pelas nuvens e reluzindo com a luz do sol, o dirigível Ferner podia ser visto incontestado no céu. Até onde os olhos podem ver há um oceano de nuvens. Xia murmurou enquanto olhava o exterior pela janela da ponte. O campo de neve Shuni está sempre coberto por um céu nublado. O exterior é gelado. Yu explicou enquanto concordava com a cabeça. O campo de neve Shuni e o Grande Canyon Rising dividiam o continente do sul ao meio. Do lado oriental, estava o campo de neve pesada, que estava coberto por um clima nublado por todo o ano, mesmo durante os períodos em que não nevava, a terra permanecia sufocada por neve e gelo. Ao leste do Mar de Árvores, preso entre as nações dos demônios de Garland e o continente do sul, este era um lugar misterioso de gelo e neve. Estranhamente, nem o Mar de Árvores nem o país de Garland eram tocados pela neve ou pelo gelo, como se uma fronteira fosse feita com uma parede intransponível. O interior do campo de neve abrigava um consideravelmente enorme desfiladeiro, formado de gelo e neve. O último dos grandes calabouços devia estar na extremidade do desfiladeiro, a caverna de gelo Shuni. Em geral, um aventureiro ficaria desgastado com o frio pelo caminho até chegar à extremidade, fazendo desse um local perfeito para um calabouço. Hajime sabia da localização da caverna de gelo desde sua conversa com Milady 1. Não se engane, ele entendia que esse era um grande calabouço. Entretanto, uma ferramenta super conveniente chamada de dirigível o permitia passar por sobre as nuvens com relativo conforto. Mestre, a bússola está funcionando de forma correta? Chiu perguntou. O sinergista estava segurando uma bússola do tamanho de sua palma em uma das mãos. Ele a recebeu de Lulu Altina, uma bússola criada com magia de conceito para mostrar a ele o lugar que ele desejava. Em todo caso, ela apontava diretamente para a caverna Shuni com uma precisão incrível. Ah! Está tudo bem. Isto é magnífico. A agulha não só mostra a direção que quero ir, de certo modo, também posso sentir a exata localização e a distância. É mesmo? Então isso parece entender o local de forma específica. Deve ser difícil descrever como isso funciona. Kaori concordou com as palavras de admiração de Hajime. Quando eles estavam em Faia Belga, ele tentou experimentar ao marcar coordenadas específicas usando a bússola. A exata geolocalização foi determinada de alguma forma complicada. O poder desta magia de conceito era chocante. O garoto se alegrou por poder até sentir a existência de sua casa no Japão. É claro que as coordenadas desapareciam quando o poder exigido aumentava de forma exponencial. O consumo de magia aumentava de forma proporcional à distância do que você estava procurando. Para localizar uma coordenada na Terra, todo o poder de Hajime foi usado de uma vez. Por sorte, ele mal evitou desmaiar ao reabastecer seu poder pouco antes de ele se esgotar. Xia voltou da janela, se aproximando do sofá em que Hajime estava sentado. À direita do rapaz, Yui sempre estava se agarrando a ele. O lado esquerdo era o lugar em que Xia originalmente se sentava. Assim, ela abandonou a janela e saltou, um olhar perplexo em seu rosto. Assim que Hajime a observou com suspeita com o canto de seus olhos, a garota coelho parecia nervosa e agitada. Ela parecia se sentir nervosa agora que o sinergista começou a tratá-la como sua amada, ficando mais constrangida ao se agarrar a ele sem reservas. A expressão de Hajime suavizou com a aparição da bela figura de Xia, agarrando a mão dela e a puxando para se sentar perto dele. Ah! Não fique com vergonha agora, nós já fomos vistos. Xia é fofa. Hajime riu enquanto a garota coelho mostrava uma expressão impressionada, enquanto Yui falava com carinho através de olhos semicerrados. Embora Kaori desse um olhar de inveja, ela também concordou com as palavras da vampira. Tio mostrou um sorriso pervertido enquanto se movia para se sentar ao lado de Xia no sofá. Certamente, Xia ficou mais fofa. Assim sendo, como foi sua primeira noite? Foi doloroso, ou isso foi bom? Por que você não conta para nós? Vamos, deixe-nos saber. O que você está dizendo? É impossível responder isso. O que foi?
Então o desempenho do mestre foi tão fraco que você não pode falar? É isso? Isso não é verdade. Ao invés disso, foi incrível, muitas vezes, me espere. O que você está me fazendo dizer? Como Xia estava sugerindo, durante a última noite em Faia Belga, ela e Hajime passaram a noite juntos. Yu impediu os voyeurs, incluindo uma certa princesa do mar de árvores que ela precisou espancar, o que deixou a outra garota se contorcendo em êxtase no chão. A garota coelho cobriu seu rosto com suas mãos, escondendo seu embaraço. Isso parecia ter vários significados após sua impactante primeira vez. Era uma inevitabilidade, já que você poderia considerar Hajime um guerreiro com uma longa carreira militar. Não é preciso dizer que foi Yui que o tornou no supersoldado que ele era hoje. Enquanto lambia seus lábios, Yui mostrou um sorriso provocante que sugeria que aconteceria uma aventura a princesa vampira erótica estaria incluída na próxima vez, seus olhos mostravam seus desejos profanos. Enquanto segurava a Xia, o garoto encarou sua outra companheira e deu a Tio um peteleco demoníaco na testa. Pô! Ele atingiu com um som incrível, e todos continuaram a ignorar a Ryujin enquanto ela se contorcia no chão com uma expressão de êxtase. Seria bom se pudéssemos completar os grandes calabouços. Quero me encontrar com Miu o quanto antes. Para evitar o clima constrangedor, Xia mudou o assunto enquanto ficava com uma expressão alegre e ria com desespero, mas Hajime logo retornou ao assunto. Além disso, devemos conseguir tempo para visitar Kan. Hajime. O sinergista acariciou a cabeça dela com gentileza, seus olhos cheios de preocupação. A garota coelho sacudiu sua cabeça com um sorriso suave para tranquilizá-lo. Na verdade, o sinergista ofereceu levar Kan com eles quando ele voltasse para a Terra pouco depois de eles enfrentarem o Império, mas recebeu uma resposta seca. Como ele tinha previsto, Kan e o resto de sua tribo responderam não, determinados a proteger o nome da tribo Auli e lutar até o amargo fim. Assim foi decidido que Xia se separaria de sua família. Hajime suspirou. Ele era incapaz de rebater Kan, que deu um sorriso feliz enquanto dizia, é o suficiente se você manter Xia feliz. O que mostrou sua determinação como um pai. Poderia ser possível ir e vir entre os mundos, contudo, eles ainda não sabiam dos limites da magia de conceitos, e também era possível que os deuses loucos pudessem interferir, deixando tudo mais difícil. Além disso, ele queria passar seus últimos dias neste mundo com sua família. Xia simpatizava com esses sentimentos, mostrando um sorriso brilhante. Eu já me despedi de meu pai, e apesar de isso quebrar meu coração, estou feliz, e vou ficar ainda mais feliz no futuro. É mesmo? Sim. Fufu, percebi isto quando te vi com Miu, você é super protetor quando se trata de família, não sabia? Xia deu uma risada baixinha e entretida, encarando o olhar radiante de Yu enquanto abraçava o braço de Hajime com malícia. Não devemos depender demais da gentileza de Hajime. Com certeza, não será bom se dependermos demais de Hajime. Para Kaori, que estava com uma expressão amuada enquanto olhava ao redor com desconforto, o sinergista não podia dizer nada, já que ele parecia exatamente um mulherengo. A porta lateral se abriu, e o grupo de Kouki entrou. O herói e os outros estavam treinando usando os artefatos que Hajime os providenciou, e parecia que eles estavam descansando. Eles se sentaram em outro sofá enquanto ignoravam Tio, que tinha um inchaço na testa e um olhar nojento em seu rosto. Então, como estão os artefatos? Vocês estão se acostumando a eles? Isso é surpreendente. A potência foi dobrada, os benefícios adicionais serão muito úteis. Para a pergunta do sinergista, Kouki mostrou uma expressão complicada enquanto acariciava a espada sagrada presa em sua cintura, reconhecendo o aumento na força. Enquanto ser capaz de caminhar no ar seja algo estranho, isso é mesmo muito incrível. Isso será bastante útil assim que nos acostumarmos, sem mencionar a habilidade de aumentar e diminuir o peso. Suzu também está extremamente satisfeita com isso. Isso parece muito mais fácil de usar agora. Obrigada Hajime-kun. Eu também não estou com problemas. No entanto, estou com medo de isso ser forte demais.
Contudo, não saberemos de nada até conseguirmos um pouco de experiência de combate real. Todos pareciam satisfeitos com os artefatos modificados que Hajime preparou. Todos estavam com espíritos de luta adequados para enfrentar o último calabouço, em especial Suzu, cuja vontade para encontrar Eri mais uma vez estava evidente. Isso é bom. Sua força de luta deve aumentar em várias vezes se vocês dominarem suas novas habilidades, se esforcem para não acabarem esmagados no território dos demônios. Embora Hajime demonstrasse uma atitude rude, o poder que ele deu a seus colegas era real. Com sua ajuda, Suzu alcançaria seus objetivos. A opinião dela e do resto do grupo era que o sinergista era um tsundere, mas eles não diriam nada porque ele ainda era um pouco assustador. Nesse momento, o olhar de Hajime inesperadamente se voltou para seu objetivo. O clima mudou de um relaxado para algo mais sério. Já chegamos? Yui perguntou. Ah, está na hora de descer. Com o comando do rapaz, Ferner mergulhou dentro do mar de nuvens, e os olhares de todos ficaram sérios assim que olharam pelas janelas. Após poucos segundos descendo por entre nuvens brancas, Ferner foi envolvido por uma tempestade de neve fria o suficiente para congelar-se casco em um instante. Isso com certeza é um frio severo. Como você disse, essa não é a vocação desta. Tio resmungou enquanto tremia e encarava a paisagem prateada envolvida por nevascas com olhos descontentes. Todos, guardem o artefato que estou entregando a vocês, isso irá protegê-los contra o frio, o que irá ajudar em muito a sobrevivência neste calabouço. Tudo que Hajime faz à mão, espetacular. Isso é verdade, a parte com o cristal de neve é linda. Este é meu terceiro presente de Hajime em ER. Mestre, por que um boneco de neve minúsculo? Apesar de ser fofo por si só, esta estava esperando por um acessório com um design mais elaborado. Cada pingente que Hajime entregou oferecia proteção contra o frio. Havia um cristal de neve feito com uma pedra de azul clara translúcido inserida em um design elaborado que parecia absorver a luz. Apenas Tio recebeu um pingente que tinha um boneco de neve, mostrando um sorriso enorme com características alegres. Ela ficou com uma expressão melancólica enquanto comparava seu pingente com os das outras. Quando você fizer algo a respeito de suas inclinações, vou te presentear com algo melhor. Isso significa que esta humilde existência não é digna de um presente feminino? Isso é cruel demais, mestre. A diferença, o desagrado é doloroso demais. Por favor, dê a esta um presente melhor. Portanto, está decidido que você não melhorará seu comportamento? Suzu e Shizuku trocaram olhares de surpresa enquanto Tio abraçava Hajime e mostrava um olhar que indicava que estava a ponto de chorar. Shizu, isso não é apenas uma pedra? Nesse caso, um boneco de neve não seria muito melhor? Suzu, por favor, não aponte essa diferença no tratamento, porque isso é triste demais. É mesmo? Se é efetivo, qual é o problema? Ryutaro, não acho que esse seja o problema. Na mão de Shizuku não havia nada além de uma pedra comum que você encontraria em qualquer lugar, além de sua capacidade de proteger contra o frio. As decepcionadas Suzu e Shizuku encolheram os ombros após compararem seus pingentes com os que as outras garotas receberam. Pela primeira vez, Kouki foi capaz de reconhecer a situação, diferente do normal. Enquanto isso, Ferner chegou ao desfiladeiro de gelo e neve, onde a entrada para calabouço de gelo e neve levaria para o grande calabouço. Enquanto operava Ferner, Hajime navegou usando visão de longo alcance, e embora isso normalmente levasse algum tempo para se localizar, com a ajuda do dirigível, esse tempo foi diminuído de forma significante. Contudo, assim que chegaram no fim do desfiladeiro, a entrada da caverna ainda não tinha sido encontrada. Ele acaba aqui. A bússola diz que ainda é mais para frente. Hajime, olhe. O quê? Yui apontou para a tela de cristal que mostrava os arredores, ativando uma função de zoom. O sinergista olhou para onde ela indicava, vendo que a largura do desfiladeiro aparentemente se estreitava mais à frente. O gelo e a neve se acumularam, criando uma enorme passagem em forma de domo, levando para o interior. Não há outro caminho. Há cerca de 1 quilômetro até a caverna.
Parece que vamos caminhar a partir daqui. Esta é a primeira vez que vejo a neve, isso parece ser divertido. Entre todos que começaram a se mover com as ordens de Hajime, apenas Shia parecia estar animada. Ela era como uma criança em um trem que fica de pé em seu assento para olhar para o exterior enquanto eles passavam pelo cenário prateado. Embora fosse parecido com a vez em que Shia viu o oceano pela primeira vez, a forma com que o sinergista olhou para ela era diferente. Uma Shia com suas orelhas de coelho balançando de forma extravagante enquanto ela brincava com a inocência de uma criança era muito adorável. Ele parecia querer abraçar ela com força, e foi necessário que ele se segurasse para impedir isso. Enquanto coçava sua cabeça, Hajime se concentrou em guiar Ferner pelas profundezas da ravina que logo se tornou estreita demais para aterrissar de forma apropriada. O garoto abriu a escotilha inferior para o exterior, e foi imediatamente atacado por enormes faixas de neve em seu rosto. O artefato que protegia contra o fio não fornecia qualquer barreira, ele só mantinha a temperatura da pessoa dentro de uma escala constante e adequada. Enquanto tentava não ser cegado, ele se cobriu depressa com um casaco. Uau, isto é neve? Ela é dura e fofa. Assim sendo, apenas Shia ficou animada. Enquanto seu corpo era esmurrado com a tempestade de neve, ela estava ocupada estampando seus pés e escavando a neve sem reservas, seus olhos cheios de divertimento. Ei, Shia. Vamos lá, você está ficando animada demais? Ei, você está escutando? Enquanto a garota coelho brincava, ela parecia não ouvir as palavras de repreensão que Hajime proferiu. Ao invés disso, ela brincou na neve branca que se acumulava aos montes energeticamente enquanto erguia sua voz. E ela caiu dentro de um abismo, é claro que isso ia acontecer. Enquanto Shia pulava na neve, o chão desmoronou sobre seus pés enquanto Hajime murmurava algo com uma voz de narrador voltando olhos de desprezo para a recém-formada fenda que se abriu em um enorme buraco. A garota coelho caiu dentro de uma rachadura na terra enquanto dava um grito e havia uma fissura que acompanhava o desfiladeiro, mas a neve acumulada fez com que fosse impossível para se notar. Você vai se acalmar antes de Shia morrer? Ei! Shia! As aturdidas Shizuku e Suzu começaram a entrar em pânico enquanto ficavam com rostos pálidos. Enquanto isso, Kouki Ryutaro estava sem palavras devido à situação. Sosseguem, Shia não será derrotada por uma queda dessas. Além disso, nós também precisamos descer. Hajime considerou a situação como se não fosse nada demais e então pulou 400 metros de altura dentro da fenda atrás de Shia sem um momento de hesitação. Yui também pulou atrás deles. Todos receberam um artefato que providenciaria o efeito da aerodinâmica, o que os permitiria um método para reduzir a velocidade de queda. É claro que Suzu poderia apenas criar uma barreira com efeito de absorção de energia. Não deveria haver nenhum problema para o grupo de Kouki, apesar de ser contrário ao senso comum saltar de um penhasco. O grupo de alunos espiou a ravina em silêncio e com olhos marejados com o pensamento de pular da borda. Por que vocês estão hesitando? Não há tempo a perder. Vocês não estão tentando se esforçar? Tio não poderia ficar esperando por eles e assim os deu um empurrão tanto emocional quanto físico. Com o sentimento de ser empurrada como se fosse uma praticante de bungee jumping 2, Suzu foi forçada a saltar. Espere, eu vou. Suzu é uma pessoa que pode fazer isso se você deixar, só me deixe ir no meu próprio ritmo. O dia está acabando enquanto você fica dizendo isso. Veja, venha aqui. E espere, por favor, não me empurre. Eu vou fazer isso eu mesma, Tio ergueu Suzu e então a atirou na direção do fundo da ravina. O grito se perdeu enquanto a garota caía na ravina, sua voz ecoando de forma magnífica. Tio se virou e deu a Kouki um sorriso que deixou o garoto pálido. Aquele sorriso eloquente os dizia, quem é o próximo? Shizuku e Aegashi. Partindo. Dizendo isso para tentar evitar ser atirada para fora, Shizuku saltou para o penhasco com a bela forma de um nadador mergulhando em uma piscina. Kouki e Ryutaro soltaram um uó. E bravo. Antes de passarem por Tio e pularam para a ravina com um grito.
É bom ser energético, não é? Tio acenou com a cabeça antes de ela mesma pular. Se acalme, Suzu. Não chore. Mal contendo as lágrimas enquanto atravessa o desfiladeiro de gelo e neve. Suzu estava tremendo, e parecia que sua queda só foi parada com a ajuda do desespero. Na realidade, a verdadeira razão para ela estar chorando era o fato de ela ter se urinado um pouco, mas isso era algo que ela não poderia dizer. Shizuku, Kouki e Ryutaro tentaram confortá-la, contudo, as três pessoas tinham pouca força sobrando após suas próprias experiências com o bungee jumping sem corda. Suzu, é tão macia e fofa. Por favor, não faça isso para se confortar. Hajime retorquiu enquanto lançava um olhar a Suzu, que parecia um pequeno animal sob os cuidados de Kaori. Nesse momento, um som veio do canto da parede perto do fundo da ravina onde o sinergista estava, seguido de um grito e Uriah. Uma parte da parede desabou com um som ribombante. Então, Shia saiu calmamente com Druken apoiado em seu ombro. Ia, para ser pega por uma armadilha tão astuta, minha inocência foi usada contra mim. Kof. Você é estúpida. Apesar de não ser um grande calabouço, aqui ainda é perigoso, não se esqueça disso. Desculpe, eu me empolguei um pouco. Com um sorriso falso, Hajime repreendeu Shia atingindo a cabeça dela com um soco. Assim que ela encolheu seus ombros de forma abatida, o garoto agarrou a bochecha dela. Enquanto punia a bochecha da garota coelho com uma mão, ele segurava a bússola com a outra. O item indicava que caminho seguir na ramificação à frente. Vamos logo, não fiquem parados absortos em seus próprios mundos para sempre, andem. Hajime gritou e Suzu pareceu recuperar sua energia perdida, concordando com vigor renovado. Tudo na área adjacente estava coberto com gelo e neve, e a água não corria. Estava tudo congelado? Até com a tempestade de neve no vale acima, o ar frio surgia, tornando uma temperatura moderada impossível. Se eles não tivessem os artefatos para proteger contra o frio, quanto de suas forças físicas seria tomado? Quando a noite caía, a temperatura podia chegar a 30 graus, ou até menos. Massas e pingentes de gelo que pareciam crescer do chão apareciam mais e mais quanto mais eles avançavam. O vento também parecia soprar mais forte e a temperatura continuava a cair. Isto é um pouco difícil. Tio estava com uma expressão preocupada e caminhava com alguma dificuldade. Devemos estar dentro dos 500 metros. É perigoso com a neve esvoaçando ao redor e obstruindo nossas visões. Tio, você pode por favor dispersar o vento? Entendido. Com o pedido de Hajime, Tio reuniu sua magia para desviar o vento para a esquerda e para a direita. Entretanto, antes de ela executar essa ação, uma objeção foi feita. Espere, isso, deixe Suzu fazer isso. Isso mesmo, foi Suzu. Com um espírito de luta, a garota agarrou seus dois leques com estrias de ferro que eram os novos artefatos criados pelo sinergista. Os leques foram impregnados com magia da Era dos Deuses da mesma forma que a espada de Shizuku foi modificada. Particularmente, usando a recém-adquirida magia de sublimação, formações mágicas foram gravadas no leque com estrias de ferro e o envolveram de acordo. Embora ela tenha praticado no convés de Ferner, isso era o bastante para usar o equipamento de forma apropriada? Ele também tinha a função de absorção de magia. Usar isso enquanto prestava atenção ao uso de magia era uma boa ideia para reduzir seu consumo. Tio deu a Hajime um olhar questionador e ele acenou com a cabeça em aprovação. Legal, então vamos fazer isso. Escudo sagrado. Assim que a aluna recitou o nome da magia, uma barreira translúcida cercou a todos com uma luz aquosa. A barreira desenhou uma curva folgada em direção à frente, gerando uma onda de luz que ondulava com força da porção central para o exterior. O escudo sagrado era uma magia defensiva, fornecendo a capacidade de distribuir a energia de um objeto que entrava em contato com ela. Uma das características dos leques era a capacidade de criar a barreira sem um encantamento. A força do escudo tinha um nível médio quanto à eficiência. De acordo com o plano de Suzu, quando a neve e o vento atingiam a barreira, o poder era dispersado e jogado para o lado, suavizando isso para uma brisa suave.
NN. Nada mal. Yui deu sua impressão após ver a barreira de Suzu. A barreira mágica foi evoluída com a ajuda da sublimação, vendo que o nível chegou em um ponto em que até um gênio como Yui estava disposta a reconhecer. Suzu mostrou um enorme sorriso com o elogio. Com a tempestade desviada, eles continuaram a se mover com muito mais facilidade. Assim que Hajime continuou, ele de repente parou, encarando sua frente com olhos apertados. Então é isso? Quando os outros seguiram o olhar de Hajime, havia uma rachadura com um lindo triângulo isósceles na ponta de um beco sem saída. A agulha da bússola apontava para a frente. Então esta era a caverna de gelo e neve. Parece que estamos aqui, mas, Hajime? Ah, já entendi. Todos, se preparem. Algo está vindo. Os olhos de Shia se estreitaram perigosamente, enquanto suas orelhas de coelho balançavam. Ela detectava 2 ou mais sinais de algo na escuridão da caverna. Enquanto Yui, Kaori e Tio permaneceram calmas como sempre, tensão intensificou-se em Kouki e seu grupo. Na mesma hora. Gi. Enquanto dava um grito estranho, um monstro com um corpo estranho saiu da caverna, se movendo com ferocidade. Com uma aparência parecida com um gorila coberto por cabelo branco, ele possuía 3 metros de altura e caminhava com 2 pernas, diferente de um gorila. Você poderia até chegar a chamá-lo de Yeti 3? Como era de se esperar, em um mundo paralelo, encontrar um Mi 4 em uma montanha de neve nesse tipo de lugar. Kaori estava com um sorriso tenso, enquanto Hajime sacava Donner enquanto murmurava. Entretanto, desta vez, Shizuku o deteve. Nagumo-kun. Embora seja difícil, por favor, nos deixar cuidar disso sozinhos. Kouki. Ryutaro. Suzu. Isso. Bom, vamos fazer isto. Nós com certeza não perderemos. Kouki e o resto dos alunos disparou para frente após ouvirem a ordem de Shizuku. Na realidade, eles queriam adquirir experiência de combate real usando os novos artefatos, embora Kaori parecesse querer ajudar. Hajime, de pé ao lado de Yui, apenas encolheu seus ombros, contente em observá-los. Apenas a curandeira parecia preocupada, suas mãos juntas como se ela estivesse rezando. Desperte, espada negra. Na frente de Hajime, Shizuku recitou a invocação em voz alta, realizando o primeiro ataque. Rasgue tudo, garras voadoras. A habilidade Garras Voadoras foi executada, e ela se aproximou do Yeti com um ataque invisível e mortal. Contudo, o monstro parecia se mover com intuição animal. Eles se espalharam como ninjas, desviando do ataque por completo. No entanto, Shizuku assumiu que eles esquivariam desde o começo. Suzu. Entendido, deixe com a gente. Em um instante, Kouki e Suzu se moveram para interceptar o ataque de resposta enquanto a magia invocada por Suzu atingia a terra sob o Yeti mais próximo. Barreira elevada, Santa Severa. O leque com estrias de ferro se virou com um brilho, uma barreira esferoide brilhou com força ao redor da terra sob o monstro. Não era uma barreira para impedir o ataque, mas uma com o intuito de confinar o Yeti. Após confinado em um domo, o monstro tentou escapar ao rasgar a magia com suas garras. Nesse momento, uma sombra apareceu sobre Suzu, outro Yeti surgiu pulando, embora Kaori tenha o visto chegando e tentasse gritar um aviso, a magia de sua colega já tinha sido executada. Barreira explosiva. Uma barreira se estendendo em 1 metro por todos os lados apareceu acima de Suzu, e o golpe do Yeti surgiu depois disso, criando um som ao ser bloqueado pela barreira. E nesse momento, Dogon. A barreira explodiu de forma magnífica com um rugido efetivo. Sem a influência da mestra de barreiras, a barreira conservou sua direcionalidade, a magia laranja ondulou enquanto espalhava os restos da barreira para cima. O corpo do Yeti foi rasgado pelos restos da barreira assim que foi quebrado com o impacto. Ele foi atirado para longe por quase 10 metros enquanto derramava sangue. Embora ele mostrasse um olhar queimando com ódio para Suzu, o monstro esperou com mais cautela. Não era provável que ele estava com problemas para se mover após o impacto. De qualquer forma,
Como o leque com estrias de ferro recebeu um aspecto de conversão de impacto para a formação de sua barreira, o Yeti foi repelido. Ou melhor, essa era uma invocação chamada de barreira explosiva. Do outro lado, o monstro que ainda estava preso na barreira elevada não recebeu nenhum dano, mas foi forçado a se agachar devido ao peso da magia da gravidade. O efeito duplo selou seus movimentos. Suzu estava suprimindo com firmeza 2 Yetis, segurando seus leques de ferro com vigilância contra o outro monstro que avançava. Shizuku escolheu um caminho indireto usando movimento de alta velocidade para trás da criatura. Ela acelerou o saque da espada, deslizando-a pela bainha usando sua habilidade de esgrima. Você nem poderia ver a lâmina, apenas os traços pretos salpicando o ar. Gi. A velocidade foi tamanha que o monstro ainda escapou com um corte irregular em suas costas. Apesar de o Yeti desviar, ele evitou por pouco um ferimento mortal. Inúmeros pingentes de gelo subitamente explodiram do chão ao redor da espadachim. Ao que parecia, o Yeti tinha uma magia peculiar de manipulação de gelo. Embora Shizuku desviasse dos cristais de gelo ao pular para longe, eles surgiam do chão e a perseguiam como mísseis. Em contrapartida, a espadachim recitou enquanto cruzava sua espada negra com sua bainha. Conheça a atração celestial. Quando os espinhos de gelo voaram contra Shizuku, eles mudaram de órbita para encontrar a lâmina e bainha da espada negra, como se fossem atraídos para um ímã, incapazes de alcançar o corpo da garota. Voe, separação celestial. Todos os pingentes de gelo que surgiram em sucessão se uniram no ar assim que eles retornaram. Atração celestial e separação celestial usavam a ação da magia da gravidade para atrair e afastar objetos. O disparo acabou retornando para o Yeti que o invocou, mas mesmo com seus movimentos entorpecidos pela ferida em suas costas, ele conseguiu desviar, deslizando seus pés sobre o gelo. De certo modo, em isso pareceu profissional. Shizuku murmurou enquanto aterrissava. Enquanto ela o encarava, o Yeti estava criando uma estrada de gelo para deslizar, se movendo e balançando seus braços para frente em uma postura curvada que lembrava de um patinador. Sua velocidade aumentou de modo drástico. O monstro confrontando Kouki também estava deslizando ao redor do fundo da ravina, usando lindos movimentos como os de patinadores enquanto criava gelo para seguir em frente, provavelmente compensando pelos movimentos entorpecidos. 3 dos Yetis se afastaram um pouco e formaram uma fila, até seus braços se moviam em sincronia completa enquanto eles se aproximavam com um som que transmitia uma sensação energética. Se eles vêm pela frente, as coisas ficam convenientes. Kouki ficou ao lado de Shizuku. A luz de sua espada sagrada focou e ele ficou com uma postura arrogante. Tomem isto, lâminas crescentes. O ataque mortal desenhou uma curva brilhante, a descarga conduziu a um impacto que se espalhou pelos arredores. O ataque mortal não possuía seu poder total, mesmo que o poder original da espada sagrada fosse o suficiente para destruir o Yeti. O poder não mudou, mesmo com Kouki gritando o nome da técnica. Nesse momento, os monstros pareceram evitar o ataque com um método inacreditável. Um Axel 5 e triplo? Kouki soltou uma voz de descrença. Assim como declarado, os Yetis realizaram um Axel triplo em resposta ao ataque mortal, evitando um impacto direto. Os 3 Yetis reunidos como uma linha apenas mudaram nesse momento, pulando de forma bastante artística e eficiente. Os 3 monstros pularam sobre o ataque de Kouki enquanto giravam e o ataque errou o alvo por um fio de cabelo, e eles aterrissaram todos em sincronia. Shizuku e Kouki se afastaram para criar um pouco de distância enquanto evitavam os chutes que se seguiram. Uraia! Ryutaro se aproximou por trás e atacou com seu punho do lado, provocando uma onda de choque. Entretanto, os Yetis se curvaram para trás, deslizando no gelo recém-criado. A imagem deles deslizando com ambos os pés parecia um movimento da famosa patinadora do gelo, Ina Bauer. Você está me sacaneando? Se acalme, Kouki. Kouki, que estava determinado a capturar o grande calabouço desta vez, estava cerrando seus dentes enquanto lutava contra seu primeiro inimigo. Os Yetis se aproximaram dos 3 lados ao realizarem movimentos imprevisíveis que o herói só poderia estimar, continuando seu assalto. Qual era a melhor manobra que eles tinham?
A rotação tripla? Além disso, suas mãos se expandiam imensamente, uma enorme escavadeira parecia se aproximar de todos os lados. Desabrochar cintilante. Soltando um suspiro para os olhares triunfantes dos monstros enquanto giravam ao redor deles, a excelente visão cinética de Shizuku estava em uso e sua expressão parecia desagradável. Ela sacou sua espada enquanto murmurava um encantamento ao mesmo tempo que saltava para cima usando a aerodinâmica e incitava Kouki a acompanhá-la. Os 3 Yetis aterrissaram no lugar em que Shizuku estava um segundo atrás. Cortando-os com suas garras, eles aterrissaram de forma esplêndida, mas os que aterrissaram foram apenas 2 deles. Gigi. O terceiro foi cortado em 2 pelo desabrochar cintilante, uma habilidade que cortava o próprio espaço. Vejam Kouki, Ryutaro, ignorem os movimentos estranhos deles e apenas acabem com eles depressa. Estou indo até Suzu. É merda, um inimigo desses tão de repente. Kouki disparou com um humor péssimo enquanto lançava palavras abusivas em resposta à fala de Shizuku. Enquanto isso, Ryutaro ficou acostumado com os movimentos dos monstros, e ele também começou a encurralar um deles. Shizuku se aproximou de Suzu, que estava se mantendo estável contra um Yeti coberto por ferimentos graças à sua manipulação de barreiras. O pescoço de um Yeti pego com a barreira elevada foi cortado em um instante. Vendo isso, a garota liberou o restante do monstro de sua barreira, e foi procurar por Kouki e Ryutaro enquanto eles acabavam com os 2 últimos Yetis. Eles estavam com expressões revigoradas após finalmente derrotarem os Yetis com uma vitória completa. Então eles foram recebidos por Hajime, ostentando um sorriso estranho. Querem saber, pode ser interessante levá-los para a Terra. Ficaremos famosos por descobrir o primeiro Yeti patinador de gelo. Você é irritante, seu demônio piadista, não podemos apenas deixá-los aqui? Kouki surtou. A primeira luta por fim chegou ao fim quando eles se esforçaram com seriedade. Enquanto Ryutaro dava uma risada e Kouki suspirava, Hajime encolheu seus ombros e se virou, caminhando na direção da caverna. Kaori disse a Shizuku, e isso foi incrível. A espadachim ficou com um olhar constrangido. Suzu enviou a Yui um olhar de expectativa enquanto tinha a cabeça afagada com e não foi tão ruim. Como elogio de uma irmã mais velha desatenta. Parecia que a garotinha que tinha um velhote pervertido em seu interior estava secretamente almejando Yui. Bom, assim sendo, vamos começar com o último grande calabouço. As palavras de Hajime ecoaram pelo desfiladeiro de gelo e neve. Essa foi uma frase com o objetivo de focar a mente de todos e fazê-los se esquecerem dos Yetis patinadores enquanto eles avançavam para o último dos 7 grandes calabouços, a caverna de gelo e neve do campo de neve Shuni. Volume 7. Capítulo 137, Caverna de Gelo e Neve. O último dos 7 grandes calabouços, a caverna de gelo e neve, e era como uma casa de espelhos. A passagem dentro deste grande calabouço era uma área considerável, enorme o bastante para 10 pessoas passarem lado a lado. As paredes eram feitas de gelo e possuíam a transparência do cristal graças às reflexões. Você poderia facilmente ficar confuso sobre o número de pessoas presentes. O resultado final, uma estrutura interna misteriosa. Apesar de outra coisa poder ser dita para contribuir para esta sensação misteriosa. Dentro da caverna, a neve sempre estava caindo. De modo natural, como essa era uma caverna, a neve não caía do céu. Ela era soprada através da caverna, se movendo com o vento. Contudo, ela não era soprada da entrada, mas sim de dentro dos recessos do labirinto. Além disso, isso não poderia ser chamado de neve normal. E eu fiz de novo. Ryutaro, nós te dissemos para não sair do alcance da barreira mágica. Um pedaço de neve estava preso na bochecha de Ryutaro, a fazendo inchar e ficar vermelha. Sim, esta neve possuía uma temperatura tão baixa quanto a do gelo seco, causando geladuras sobrescrito uma imediata se você as tocasse. Com o vento soprando contra eles, mesmo com Suzu dispersando a neve com sua barreira, as distrações causadas pelas reflexões das paredes de gelo resultavam em pessoas precisando de tratamento várias vezes. Uma caverna feita de gelo,
com neve que causa queimaduras de frio, em um labirinto chamado de Caverna de Gelo e Neve. Tremo só de pensar o que teria acontecido sem este artefato. Você com certeza não estaria bebendo água. Shizuku murmurou enquanto pegava o artefato em forma de pequena pedra que os protegia do frio e estava em seu bolso enquanto Kaori concordava, jogando um pouco de água para fora da barreira. O líquido congelou assim que tocou o ar, gerando um som enquanto se chocava com a parede. O frasco já teria sido congelado se eles estivessem entrando da forma normal. Com certeza, embora você possa derreter o gelo para criar água, magia do fogo parece ser obstruída neste espaço, e seria preciso considerável consumo de magia para ativá-la. Mas, isso não se aplica a nós. Quando o tio respondeu o comentário de Kaori com um sorriso irônico, Yui sacudiu o pingente anel em seu peito enquanto encolhia os ombros. Como a Ryujin observou, esta caverna de gelo e neve enfraquecia de forma notável o efeito da magia do fogo. Seria um considerável sofrimento usar fogo como um método para garantir uma fonte de água ao derreter o gelo. Isto não se aplicava ao grupo de Hajime graças à caixa do tesouro onde eles armazenavam todos os seus suprimentos sem serem afetados pela temperatura, assim como o artefato de proteção contra o frio que mantinha a área ao redor em uma temperatura confortável. Isso é extremamente útil, já que cozinhar seria problemático. Enquanto concordava com o comentário de Yui, Hajime voltou seu olhar para a frente. A vampira acompanhou seu olhar, vendo um homem enterrado entre a parede de gelo com os olhos fechados como se estivesse dormindo. Ele parecia ter se sentado após ficar cansado, colocando suas costas na parede e então sendo congelado pela temperatura. Nenhum ferimento era visível, talvez fosse por causa da exaustão causada pelo frio? Hajime, de certo modo, aquele corpo, em ele não parece estranho? Agora que você mencionou isso, ele não está enterrado com perfeição na parede? Sim, mas a parede de gelo se formou sobre ele enquanto ele estava sentado ali, ou ele foi absorvido por ela? O pescoço de Shia se inclinou enquanto ela observava o cadáver enterrado na parede de gelo com um olhar suspeito. A garota coelho fez uma boa observação. A parede se expandiu para cobrir o corpo, ou ela o puxou para dentro? Não há reação mágica do gelo ou do corpo, mas só para ter certeza, devemos destruir isso? Eles poderiam deixar tudo como estava, porque não havia razões para fazer o contrário. Hajime puxou o Donner, mirando no corpo e puxando o gatilho. Bang! Bang! Um clarão brilhante vermelho seguiu do sinergista para a testa e outro para o coração do homem. Ele foi ainda mais brilhante do que o normal como resultado da magia de sublimação. Com a profanação do morto, Kouki abriu sua boca para reclamar, mas então a fechou, aprendendo que era improdutivo tentar se queixar. Após alguns segundos observando o cadáver e a parede de gelo, não houve reação. Hajime guardou o Donner e incitou o grupo a seguir em frente. O grupo desapareceu dentro dos recessos da caverna após um momento. Estalo, estalo. Gu, Gao, Gigi. O som que parecia um gemido surgiu das rachaduras formadas no gelo. Sem notar o que estava acontecendo atrás deles, Hajime e seu grupo continuaram a atravessar o calabouço em silêncio. Apesar da caverna de gelo e neve ter muitas ramificações, eles não hesitaram em nenhuma interseção graças à bússola. Pelo caminho, as paredes estavam com muito mais corpos presos no gelo, mas após uma distância de 1/3 do labirinto, eles ainda não sofreram nenhum único ataque de monstros. De novo? Outro cadáver foi descoberto enterrado na parede de gelo na passagem à frente. Com orelhas pontiagudas e pele escura, era uma pessoa da nação dos demônios. 50 pessoas até agora, a maioria de demônios. Talvez o número de pessoas tentando completar o calabouço com Freyd foi enorme? Hajime respondeu a Yui, que estava de pé sozinha murmurando para si mesma. Eles não poderiam dizer pelas roupas quanto tempo os corpos estavam lá, mas pelo menos 10 dos que foram encontrados vestiam uniformes oficiais que combinavam com o que eles viram durante o ataque na capital. Fumu, e embora eles tenham superado este labirinto, parece que eles não o fizeram com facilidade. Pensando sobre as outras rotas, quantas pessoas desafiaram este lugar? Contudo,
considerando quantas pessoas no país podem ter feito essa tentativa, deve existir mais alguém além de Freyd que conseguiu completá-lo. Pode ser apenas uma questão de tempo antes dos demônios se reorganizarem e atacarem mais uma vez. Kaori respondeu enquanto mostrava um olhar de preocupação, possivelmente se preocupando com Liliana e os outros colegas de classe deixados na capital. Está tudo bem, Kaori, eles não farão isso tão cedo. Os invasores foram esmagados, suas armas destruídas e a barreira mágica restaurada. Sem mencionar que eles não sabem que a arma de laser de Hajime foi destruída. Eles não acharão que será fácil atacar, mesmo que eles preparem um novo exército. Shizuku, tem razão. A curandeira mostrou um sorriso após pensar na predição da espadachim. No entanto, quando eles retornassem para a terra com Hajime, Liliana e sua nação seriam abandonadas. Era natural que doesse pensar naqueles que seriam deixados para trás. A partir daí, Kouki entrou na conversa. Fique tranquila, Kaori, mesmo que eu tenha que derrotar os deuses loucos, humanos ou demônios, vou permanecer e proteger Liliana. Após obter todas as magias da Era dos Deuses, pode ser possível voltar por conta própria, então não irei abandonar ninguém. Kouki. De fato, esse foi o discurso de um herói, contudo, o olhar de Kouki não estava apontado para Kaori, mas para Hajime, como se estivesse tentando insultar o sinergista. Dessa forma, a curandeira não ficou aliviada com suas palavras, ao invés disso, ela apenas ficou mais apreensiva. Antes, poderia haver completa convicção em suas palavras, sempre desejando o bem. Entretanto, agora elas pareciam estar tomadas com emoções negativas, incluindo inveja, dúvida, impaciência, irritação, etc. Esses sentimentos estavam misturados em suas palavras, mesmo que o garoto tentasse com desespero suprimi-los, fazendo com sua fala ressoasse com instabilidade. Hajime notou este olhar de Kouki. O sinergista apenas ignorou isso e encolheu seus ombros. O herói franziu o senho sobre seus ideais disparando em pistas paralelas. O olhar de Shizuku vagou entre os dois que estavam criando esse clima desconfortável, sendo mais específico, em Kouki, porém, Hajime falou em seu lugar. Bem, e não é como se fossemos estranhos, se a princesa pedir, eu poderia fornecer a ela alguns mísseis balísticos intercontinentais, tanques de alta velocidade orbital e lutadores que ignoram a inércia e a gravidade. Nagumo? Não seria perigoso dar tudo isso para aquela mulher? O balanço de poder deste mundo entraria em colapso. É mesmo? Bom, eu poderia colocar algumas restrições de uso, então eles só funcionariam e poderiam ser operados pela família real. Nesse nível, quase qualquer coisa poderia ser repelida, mesmo se mais nointos aparecessem. O olhar de Shizuku hesitou assim que Hajime fez um discurso um pouco perigoso e Kouki o observava com olhos sombrios. Enquanto isso, Kaori estava com uma expressão contente. Embora o sinergista estivesse tentando evitar viver uma forma de vida solitária, não havia razões para ele se envolver nos problemas deste mundo, a menos que fosse por Yu e as outras. Talvez com exceção de Miu e Remia, ninguém neste mundo poderia se igualar à importância delas no coração do garoto. Como Liliana era alguém que ele conhecia, ele estava disposto a emprestar seu poder se ela o pedisse. Depois disso, porém, o rapaz não tinha nenhum plano que não envolvesse passar o resto de sua vida com Yu e as outras em sua casa. Quando considerando a possibilidade de que ele perderia as pessoas importantes para ele, o rapaz não sentia culpa e não via uma razão importante para arriscar sua própria vida. Com seus esforços, ele decidiu trazer sorrisos para Yu e as garotas como sua prioridade, e ele descartaria qualquer coisa que não contribuísse para isso. Como elas entendiam isto, Yu e as outras se aninharam com o sinergista. Os caminhos de Shi e Kaori as afastaram de sua família e importantes amigos de infância. Além disso, este presente extremamente perigoso para Liliana poderia ser considerado o próprio limite da consideração que ele poderia oferecer à princesa. E a Egashi, você e os outros também devem decidir o que vão fazer assim que voltarem da nação dos demônios. Vocês vão permanecer neste mundo? Vão voltar conosco? Porque eu não esperarei que vocês decidam. Sim. Entendido. Sim. Vai depender de minha conversa com Eri, Suzu disse.
Vou ficar com Kouki. Ryutaro adicionou. Todos responderam às palavras de Hajime, cada um dos três à sua própria maneira. Com um clima sensível se espalhando no ar, Hajime avançou pela passagem até que todos chegaram em uma interseção de 4 caminhos com 10 metros de largura e altura. Assim que parou, Hajime confirmou a direção que a bússola apontava. De repente, as orelhas de coelho de Shia começaram a se contorcer. Hajime, em algo está vindo. Um monstro. Eles decidiram aparecer? Onde? Dos 4 lados. Até por trás? Embora todos se preparassem para um ataque, eles congelaram quando ouviram que esses monstros estavam se aproximando pelo caminho que eles tomaram, porque isso significava que eles eram capazes de se esconderem do olho mágico do sinergista. No meio do cruzamento, Hajime e seu grupo estavam costas com costas. Após um intervalo, uma voz que parecia um gemendo pôde ser ouvida na escuridão da passagem. Vá! Uma voz apavorante nada parecida com o gemido de uma fera transmitiu sentimentos desagradáveis. Assim que a escuridão na passagem pareceu se aprofundar, o som de alguém engolindo em seco sua saliva foi ouvido pelo silêncio. E assim, ela apareceu. Era a figura de uma pessoa vestindo um uniforme militar, com a maior parte de sua pele perdendo sua cor e uma camada grossa de gelo sobre seu corpo inteiro. Esses caras, eles são os corpos que vimos nas paredes de gelo? Hajime murmurou enquanto membros da nação dos demônios surgiam das passagens um após o outro. Aquele é o cara que vimos mais cedo. Eles estão vivos. Não, não estão. Eles são como zumbis. Enquanto observava as pessoas congeladas que apareciam da passagem, Yu e as outras encararam os demônios e aventureiros que gemiam e esticavam seus braços com dificuldade. Como Kaori disse, eles pareciam zumbis congelados. Os zumbis começaram a surgir de cada uma das 4 estradas da interseção, cercando Hajime, Kouki e os outros. De qualquer modo, mesmo que eles tenham sido pessoas, aqueles que entrarem em nosso caminho serão massacrados. As palavras de Hajime agiram como um sinal, e os movimentos lentos dos zumbis de gelo de repente ficaram intensos. Vaa! Um som extremamente desagradável ecoou pelas muitas passagens da caverna. Eles estavam dizendo que o grupo seria devorado no local? Era como se eles tivessem saído do jogo Resident Evil, embora eles não fossem tão nojentos graças à camada de gelo que os impedia de apodrecer, mas algo feio ainda era feio. Por favor, fiquem longe. Barreira explosiva. Para os zumbis de verdade, uma Suzu um pouco apavorada usou a barreira explosiva. Ela cobriu a passagem e qualquer zumbi congelado que era atingido por ela se encolhia, mas, no momento seguinte, eles explodiam de forma magnífica em pedaços com um rugido. Eles se espalhavam pelo local, como pedaços de carne dispersados por uma bomba. Era como a cena em que o exterminador congelado por nitrogênio líquido era esmagado. Quase ao mesmo tempo, todos os integrantes do grupo começaram a disparar seus ataques. A cela de Hajime foi usada, e o Ichigo usaram magia do vento, as penas de prata de Kaori voaram, as espadas de Shizuku e Kouki desenhavam linhas mortais pelo ar, e fortes impactos eram lançados pelos punhos de Ryutaro. Para esses ataques repletos de poder destrutivo colidindo com as fileiras frontais dos zumbis congelados, aqueles que não conseguiram desviar foram estraçalhados com o som de cristal quebrando. Eles são bem frágeis, apesar de Hajime murmurar com suspeita. Após um segundo, seus olhos se apertaram. Você está de sacanagem, eles estão se regenerando? Kaori parecia ter dito isto inconscientemente, mas era isso mesmo. Os fragmentos começaram a se juntar, reformando seus corpos em pouco tempo. Os que foram decompostos pelas penas de prata de Kaori se recompuseram de forma um pouco diferente, compensando as partes faltantes das paredes de gelo próximas. Hajime, uma pedra mágica? Não é isso. Embora a magia seja similar, eles não parecem ter uma pedra mágica. Eles não se parecem com aqueles golems do calabouço no cânion? O sinergista ficou com uma expressão revoltada enquanto Shi olhava para os monstros com desgosto por se lembrar dos inimigos poderosos e que apareciam de forma infinita por se repararem, não importava o quanto eles fossem destruídos.
Eles também não tinham uma pedra mágica como núcleo e foram destruídos apenas com o raciocínio rápido de Hajime. Mas quantos deles há? Tem que existir algum truque. Enquanto continuava a atirar, o garoto pegou a bússola com uma mão para procurar pela fonte de energia mágica, que devia estar camuflada de alguma forma que impedia que seu olho mágico a detectasse. Oh! Está por perto? A bússola indicava uma localização que não estava dentro dos corpos dos demônios congelados. A localização era a passagem da esquerda, cerca de 500 metros de distância. Yui deu um olhar a Hajime. Hajime? Ao que tudo indica, a pedra mágica, ou o que quer que seja essa magia peculiar que move esses caras, parece estar posicionada à esquerda daqui. Eles devem estar sendo controlados remotamente. Fumu, de qualquer forma, se eles não chegassem até a fonte, esta luta nunca chegaria ao fim. Então vamos lá. Todos transmitiam um ar determinado enquanto derrubavam os zumbis congelados que avançavam. Todas as 4 passagens estavam lotadas de zumbis que continuavam a surgir, talvez se estendendo até onde os olhos podiam ver. Vou destruir o grupo à frente, todos, não fiquem para trás. Hajime ordenou enquanto pegava a Orcan da caixa do tesouro. Após ouvir a resposta dos outros, ele apontou o lança-foguetes contra um canto e disparou um poder devastador. Baixo o rastros laranjas voaram atrás da ogiva. Boom! Com um rugido ensurdecedor que ressoou pela passagem, eles correram pela abertura criada pelo sinergista. Com Yui e o resto atrás dele, Hajime agradeceu Orcan por se livrar dos zumbis de gelo como se não fossem nada. Mesmo sem poder usar magia da água ou do fogo, eles continuaram sendo pulverizados várias vezes, não importava quantas vezes os monstros se regeneravam. Graças ao fogo contínuo de Hajime pulverizando os zumbis congelados, o grupo não teve problemas para seguir em frente. Assim que eles passaram, aqueles que foram destruídos se reformaram mais uma vez. Em geral, as expressões de todos os integrantes do grupo, exceto por Yui e Tio, estavam contraídas. Fuei, chega desse Resident Evil da vida real. Suzu, se controle, se você não olhar com tanta atenção, as coisas não parecerão tão ruins. Não, isso é péssimo. Não se aproximem de mim. Barreira explosiva. Suzu, por favor, não se entregue. Não desperdice seu poder mágico, Kiaya. Isso é um braço. Kaori, preste atenção no que você está mirando. Aquele braço que estava voando acabou de me tocar. Embora se dissesse que as coisas ficavam barulhentas quando mulheres se reuniam, as 4 estavam em pânico total com os zumbis, o que deixou tudo ainda mais barulhento. Isso lembrava o desafio de uma certa casa dos horrores famosa no Japão, enquanto elas corriam fazendo barulho através da passagem. É bom ser jovem. Ser capaz de fazer uma algazarra como essa enquanto enfrenta monstros. Enquanto olhava por seu ombro para Kaori e as outras, Tio respondeu com bastante calma. Esta cena fez Yui lançar um olhar impressionado para a mulher. Tio, cheira como uma mulher velha. Isso é algo terrível para se dizer. Bom, esta é mais velha, mas Yui também não é? Não sou. Terei eternamente 17. O quê? Tenho certeza que você tinha 20 quando foi aprisionada. Enquanto ouvia algo inesperado, um tremor percorreu a espinha de Hajime em resposta a uma crise, fazendo dizer algo para quebrar a tensão. Isso mesmo. Yui terá sempre 17. A mesma idade que Hajime. Para ser completamente dominado por Yui. Tio ficou com uma expressão impressionada, com o grupo barulhento de garotas na retaguarda e Hajime sendo coagido pela vampira. Kouki e Ryutaro olharam um para o outro, e apesar de estarem sendo perseguidos por zumbis de gelo, suas mentes pareciam estar demonstrando uma cena impossível. Após correrem por 5 minutos, o som do grupo correndo foi acompanhado por trás pelos zumbis congelados, continuando a perseguição com gritos e rugidos que fizeram o túnel tremer. Hajime e seu grupo enfim chegaram em um enorme espaço que parecia ter quase o tamanho do Tokyo Dome sobrescrito 2. Hajime checou mais uma vez a bússola em sua mão.
A área onde a pedra mágica que controlava a horda de zumbi residia era de fato esta sala. Para ser mais preciso, ela estava presa dentro de uma certa parede de gelo de frente para a entrada pela qual eles passaram. Eu a encontrei. Aqui, estou vendo. Hajime podia ver a profundeza dentro da parede de gelo com seu olho mágico. Mesmo a Donner melhorada não poderia penetrar tão fundo para alcançá-la. Assim, o garoto pegou o Schlagen de sua caixa do tesouro. Obviamente, o rifle também foi aprimorada graças à magia de sublimação, o que aumentou de forma imensa suas especificações. Agora ele poderia com certeza perfurar a armadura que protegia o Golem Miled. Bashi bashi. Bashi bashi. Eletricidade descarregou de forma intensa assim que o rifle antimaterial, que se especializava em penetração, espalhou uma luz vermelha brilhante. Hajime segurou o Schlagen com uma mão enquanto a apoiava na lateral de seu corpo. Assim que ele se preparou para puxar o gatilho, Hajime. Ao mesmo tempo que Yu o avisou, uma águia enorme, que desdobrou suas asas do alto, começou a atacar o grupo. Não era uma simples águia gigante, mas ela era transparente e parecia ser feita do mesmo material que a parede de gelo, mas monstros estavam caindo como uma torrente de gelo. Hajime momentaneamente atirou para cima, e um clarão seguiu para o céu. No momento do impacto, ele penetrou a águia de gelo e a onda de choque a quebrou com uma ondulação vermelha em outras duas águias. A bala aprimorada com conversão de impacto foi fortalecida com a magia de sublimação, aumentando o poder em mais do que 3 vezes em relação a Donner. Enquanto uma chuva brilhante de gelo caía do alto, logo após puxar o gatilho, Hajime voltou o cano da arma contra a pedra mágica. Contudo, ela se moveu. A pedra mágica na parede começou a se mover de repente, saindo da linha de fogo de Schlagen. Ao que parece, ela é similar com a criatura que enfrentamos no oásis, então devemos pensar que todo o gelo da área é seu território. Tomem nota disso. Uma orientação pontual veio de Tio, que estava lidando com um zumbi de gelo e outra águia de gelo. Esse conselho se provou estar correto na mesma hora. Goriá! Perto da parede de gelo adjacente, uma enorme quantidade de lobos de 2 pernas foram criados, assim como as águias de gelo. Eles tinham enormes olhos vermelho escuros, 2 metros de altura, presas e garras afiadas e gemiam com uma voz bestial. Lobisomens de gelo. O enorme espaço foi subitamente tomado com enormes desses 3 tipos de feras mágicas, e como as de antes, assim que elas eram esmagadas, elas se reparavam. Um zumbi de gelo da retaguarda soltou um enorme gemido contra o grupo, transbordando com alguma coisa. Das paredes adjacentes, quantidades ridículas de lobisomens de gelo apareceram para cercar a todos. Junto a isto, Biki Biki. Baki. Com efeitos de sons de algo sendo aspirado, a pedra de gelo na parede de gelo soltou uma quantidade incrível de poder, aumentando a cada segundo. E Kovaa. Um rugido, acompanhado de uma enorme onda de choque. Domínio absoluto. Em um instante, Yui criou uma barreira ao distorcer o espaço, o que repeliu os efeitos do terremoto. Ao contrário dessa barreira, a criatura que segurava a pedra mágica por fim se mostrou. Era como um monstro em forma de tartaruga que atacou a capital no passado, mas seu corpo era em grande parte composto de gelo e o casco tinha pingentes de gelo como se fosse uma almofada de alfinetes com 20 metros de comprimento. Ao que tudo indica, o desafio é destruir a pedra mágica naquele cara enquanto lidamos com todos esses monstros. Hajime compartilhou seu palpite enquanto sorria com desdém, e um grupo normal em tal lugar frio após vagar por tanto tempo provavelmente entraria em desespero por ter que encarar esta luta. Infelizmente para esses monstros, esse não era um grupo normal, e graças aos artefatos do sinergista, a temperatura também não era um problema. O frio e a pressão que a tartaruga de gelo liberava fez com que Kouki e seus colegas ficassem pálidos, mas Hajime e seu grupo apenas encararam com olhos desdenhosos. Ao mesmo tempo, o sinergista transmitiu sua imensa intenção assassina e pressão. Uma onda de magia vermelha atingiu os monstros do local e os quebrou em pedaços na mesma hora. De alguma forma, até a tartaruga de gelo recuou com isso. Hajime deu um passo para a frente.
A tartaruga de gelo soltou um rugido como se negasse seu medo por um mero humano e todas as feras mágicas ao redor começaram a se mover juntas. Na caverna de gelo e neve, o primeiro desafio começava aqui. Volume 7. Capítulo 138, Tartaruga de Gelo. Bom, primeiramente, a Manogava, em frente. Enquanto Hajime e a tartaruga de gelo soltavam enormes ondas de pressão um contra o outro com suas intenções assassinas, Kouki pensou que eles começariam a lutar. Ao invés disso, ele foi chamado a avançar, e assim, deu ao sinergista uma resposta assustada. Nada de vá pra cima dela e esmague aquela tartaruga depressa. Por que eu? Kouki perguntou instintivamente. Hajime se virou e deu um olhar impressionado a ele enquanto continuava a atirar nos monstros ao redor. Ah, vocês vieram até aqui para fazer o quê? Com certeza isso não vai valer se nós fizermos tudo por vocês. Ah, é verdade. Amanogava, use todo o seu poder para destruir aquele grandão. Os outros três, Suzu, Ryutaro, Shizuku, o ajudem enquanto o resto de nós mantém os insetos longe de vocês. Façam isso logo. Se vocês ficarem com medo, vou cuidar disso. Hajime sorriu de modo provocador. Kouki concordou com veemência. Chamas de determinação surgindo em seus olhos. Deixe isso comigo. Vou te mostrar que posso acabar com aquela coisa. Shizuku. Suzu, Ryutaro, vamos nessa. Oh, vamos lá. Eu vou cobrir vocês. Tomem cuidado com os pingentes de gelo. Deve ter alguma armadilha neles. Deixem a defesa para mim. Vou mostrar que posso proteger a todos. Após todos responderem com energia, um clarão prateado atingiu os monstros próximos da tartaruga de gelo, os desintegrando em um instante. Vão! E não façam nada de imprudente. Graças ao bombardeio prateado de desintegração de Kaori, uma rota fácil se abriu entre o grupo de Kouki e a tartaruga de gelo. Eles correram para a frente enquanto agradeciam. Com seus olhos brilhando em vermelho, a abertura que foi formada na mesma hora começou a ser preenchida com monstros mais uma vez. O que você está fazendo? Seu oponente sou eu. Trigrama sobrescrito uma do tremor do céu. Enquanto a tartaruga estava focada em Hajime, o grupo do herói correu na direção do monstro enquanto Kouki gritava sua técnica favorita. Um ataque mortal de luz voou para a frente, atingindo diretamente os olhos brilhantes e sinistros da tartaruga de gelo e os rasgando. Uma onda de choque surgiu, consagrando esse ferimento. Kovaan! Com parte de sua cabeça esmagada, e apenas com um olho sobrando, a tartaruga de gelo soltou um rugido enquanto lançava sua intenção assassina para o grupo de Kouki. Estava tudo indo de acordo com o plano do herói. E com sua boca aberta, um sopro de gelo e neve foi expelido. Espiralando como um tornado cheio de fragmentos de gelo, qualquer um que fosse capturado por isso seria congelado na mesma hora. Mesmo se você pudesse suportar o frio, o gelo iria te fazer em pedaços. Contudo, eles tinham uma mestra em barreiras mágicas em quem podiam confiar. Mais rápido do que o vento, mais ágil do que a água, dispersão da Santa Altíssima. Ao reforçar a imagem da magia com um encantamento, Suzu criou uma barreira que dispersava energia. O bombardeamento de gelo e neve colidiu com a barreira, fazendo um som de gol. E mesmo que ele tenha criado um impacto incrível, a energia foi dispersada e não poderia superar a barreira. Ela vai continuar se regenerando indefinidamente enquanto continuar com a pedra mágica. Não percam tempo. É necessário acabar com isto com um único golpe. Meu poder do céu leva 30 segundos para chegar ao poder máximo. Então, enquanto isso, está tudo bem se Kouki não precisar fazer nada. Enquanto Suzu impedia o ataque com sua barreira, Shizuku explicou o plano e olhou para Kouki. Considerável poder térmico seria preciso para destruir a pedra mágica e esmagar a figura gigantesca da tartaruga de gelo. O herói seria o mais adequado para isso. Ele entendia isto, considerando o tempo que seria necessário para executar seu ataque. No passado,
seria preciso 1 minuto ou mais para chegar ao poder máximo. O tempo foi encurtado consideravelmente, amplificado em várias vezes, graças à revisão em sua espada sagrada. Todos, o ataque está enfraquecendo. Ótimo. Quando o ataque parar, se espalhem. Suzu, comigo. Entendido. Você pode contar comigo. Quase ao mesmo tempo em que Suzu disse essas palavras, o ataque chegou ao fim. O gelo e a neve caíram e Shizuku e os outros alunos se espalharam da forma que Kouki ordenou. A espadachim disparou curvada próxima do chão, deslizando para baixo da tartaruga de gelo. O primeiro ataque, florescer cintilante. Com uma aura intensa desenhando rastros pretos no ar, seu alvo eram as pernas do monstro. Para o enorme pé transparente, uma abertura de espaço se formou diagonalmente, cortando o pé em dois, o fazendo escorregar e cair no chão. Florescer cintilante. Florescer cintilante. Sem nenhuma pausa, Shizuku continuou avançando enquanto deslizava, cortando o segundo pé na sequência. Ele deslizou, deixando o restante de sua parte traseira. Kurua-a. Incrível. Se sentindo contente, a espada voltou para sua bainha. Os 2 pés escorregaram diagonalmente, com um grito, a tartaruga de gelo caiu. Zuzuzum. O monstro que perdeu seu equilíbrio fez a terra tremer. Na mesma hora, uma forte sede de sangue foi disparar de trás da tartaruga de gelo, se esticando por seu longo pescoço. Com sua pele se arrepiando, a intuição de Shizuku a convenceu a se afastar do local em que estava. Um enorme número de espinhos de gelo surgiram de onde ela estava. Como flores congeladas florescendo da terra, pingentes de gelo afiados surgiram formando um trajeto que seguia Shizuku. A aerodinâmica. Enquanto era perseguida pela rápida formação de espinhos de gelo, a espadachim mal conseguiu escapar para o ar antes de o gelo engolir seu caminho. Contudo, nesse momento, 3 águias de gelo, com uma sincronia excelente, a atacaram de 3 direções diferentes. Flores. Enquanto tentava lançar um florescer cintilante, ela não parecia que conseguiria se defender a tempo. Não havia como ela desviar das terríveis garras de pelo menos 2 das águias. Nesse momento, Shizuku se preparou para receber o dano. 3 clarões vermelhos passaram ao redor da luna. Com precisão rigorosa, esses clarões atravessaram o meio do peito de cada uma das águias de gelo, as fazendo explodir em pedaços brilhantes. Ao reconhecer o ataque, os olhos de Shizuku se moveram para a origem e onde Hajime estava cercado por um considerável número de feras mágicas. Ele estava usando uma combinação de brocas de Cruz e Metsurai. Contudo, o que capturou a atenção dela foi o cano de Donner. De lá, um tiro preciso sem nem precisar olhar. Mesmo com uma distância de 20 metros ou mais, e com o poder e penetração das balas aumentadas em 3 vezes, a onda de choque dos disparos explosivos não poderia alcançar com tantos monstros entre os dois. Assim, como o tiro preciso chegou até Shizuku? A resposta era simples, você só precisava atirar através deles. Em outras palavras, Hajime atirou através das aberturas entre as águias de gelo e os outros monstros, entre suas virilhas, sob suas asas, atirando com precisão para atravessar o fundo de uma agulha. Sem verificar com seus próprios olhos, o garoto executou uma ação perfeitamente trapaceira que podia ser chamada de milagre. Enquanto esquecia a batalha ao redor dela, Shizuku ficou encantada com o poder que Hajime possuía. Isso durou até que seu amigo de infância gritasse com ela e fizesse a consciência da garota voltar a seu foco. Não se deixe levar. Impacto pesado. Enquanto tentava despertar Shizuku, que usava aerodinâmica, Ryutaro correu pelo ar e disparou para o chão, atingindo a tartaruga de gelo em sua cabeça usando um punho envolvido por uma manopla com a força de um meteorito. Com um som estrondoso, a cabeça do monstro foi esmagada com uma onda de choque. Graças à magia da gravidade em sua manopla, um ataque de espinhos de gelo seguindo para Shizuku foi interrompido. Ryutaro mostrou um sorriso prematuro após ver o resultado de seu ataque. Logo após a cabeça ser esmagada, uma nova apareceu da base do pescoço. Mer. Para os olhos vermelho escuros de dentro da carapaça, Ryutaro soltou um xingamento inconscientemente.
No momento seguinte, o monstro soltou um sopro de gelo e neve e o estudante tentou executar Vajra enquanto cruzava ambos os braços. Contudo, uma barreira hexagonal surgiu na mesma hora, partindo o ataque. Biki-kiki. Sons denotaram as rachaduras se formando graças ao poderoso ataque. Um segundo depois, a mesma barreira se formou mais uma vez, duplicando e então duplicando de novo. A barreira celestial de Suzu? Enquanto Ryutaro exclamava em surpresa, ele voltou seu olhar para a pequena mestra de barreiras mágicas que estava recitando um encantamento perto de Kouki. Suzu devolveu um sorriso para o olhar de seu colega. O palpite de Ryutaro estava meio certo. Espaço de expulsão. Espaço de expulsão era uma magia defensiva feita com magia composta de duas ou mais barreiras. A barreira celestial foi combinada com a expulsão. Originalmente, Suzu não teria capacidade para usar magia composta, graças a seu artefato em forma de leque com estrias de ferro. A função que permitia esse tipo de magia foi adquirida. Para Ryutaro, que estava preso na barreira sob ataque do sopro, sua colega invocou o espaço de expulsão em pânico. Em especial após ver uma águia de gelo tentando atacá-lo pelas costas. Entretanto, isso foi desnecessário. Logo antes de alcançá-lo, um poderoso dragão do trovão apareceu e consumiu o monstro. Uó! Isso me surpreendeu! Enquanto soltava faíscas, o grande dragão de magia passou por Ryutaro, que estava com uma expressão abatida enquanto fazia uma reclamação. Yui, enquanto direcionava a serpente de 7 cabeças com dedos esguios que dançavam como bastões, deu um rápido olhar para o garoto, fazendo a boca dele se abrir. Com uma expressão de confiança impossível, ela fez um gesto que o repreendia e parecia dizer que o garoto não deveria reagir a qualquer coisinha, devendo se preocupar em se concentrar em seu alvo. Até um estúpido como Ryutaro parecia entender o que ela estava tentando expressar. Caramba, cada uma das mulheres de Nagumo é incrível. Não consigo imaginar como ele conseguiu fazer todas elas se apaixonarem por ele. Ryutaro estava com um sorriso sem graça, lutando para imaginar como o Hajime que ele conhecia no Japão conseguiu tamanha proeza. Enquanto executava a Vajra, ele começou a disparar, motivado pelo fato de que Yui estava o observando. Na verdade, ele se apaixonou por ela à primeira vista, e teve seu coração partido logo a seguir, graças ao espaço rosa gerado por ela e Hajime. Ele nem mesmo poderia contar a seu melhor amigo, Kouki. Após ter que observar esse espaço doce muitas vezes entre os dois, ele foi capaz de organizar seus sentimentos. Ainda assim, se Yui olhasse para ele, o garoto não poderia dizer que não ficaria feliz por um momento. Bom, em grande parte. Enquanto se ridicularizava mais uma vez, ele esmagou a cabeça da tartaruga de gelo, enquanto Shizuku cortava os pés que se regeneravam no lado inferior. Naturalmente, o monstro ficou incapacitado, sua parada temporária no movimento terminaria logo, e após apenas 30 segundos. Com apenas uma palavra. Shizuku. Ryutaro. Recuem. Estou indo em seu monstro. Poder do céu. Isso mesmo, o tempo necessário para executar o poder do céu de Kouki foi atingido, a enorme luz parecida com uma estrela espiralando de sua espada sagrada era a prova disso. O herói saltou para frente usando um disco criado com a aerodinâmica, se movendo para perfurar a tartaruga de gelo, cujos olhos estavam arregalados. Duó! A aura ondulou e quase parecia como se o sol nascesse no salão, tamanha era a quantidade de luz de puro branco que tingiu o ambiente. A tartaruga de gelo, contra esse bombardeio de luz caindo contra ela, transformou sua carapaça em um cone, em uma tentativa de distribuir o poder do ataque. Uma luz de 5 metros de diâmetro atingiu as costas do monstro. Kovaan! Um som tremendo surgiu e reverberou em toda a área. O grito da tartaruga de gelo ressoou com frustração. Sua carapaça, mesmo com sua transformação de acordo com seu plano, distribuiria o poder do ataque e o poder do céu foi de fato distribuído. Contudo, embora em circunstâncias normais este ataque fosse poderoso, graças à remodelação de Hajime, estava agora ainda mais poderoso. O último recurso de Kouki derreteu a ponta do cone e a armadura de gelo cercando a carapaça desapareceu magnificamente enquanto fumaça branca subia.
Por favor, desapareça de uma vez. Permita que este poder seja o bastante. Os olhos da tartaruga de gelo começaram a se iluminar assim que ela absorveu o gelo ao redor para se regenerar. Kouki soltou um grito com um olhar desesperado. Se seu autêntico ataque mais forte que gastava todo o seu poder mágico fosse suportado por completo, isso seria prova que ele ainda não tinha chegado no nível de ataque necessário para um monstro de um grande calabouço. Desde que ele reencontrou Hajime, os sentimentos desconfortáveis e dolorosos transbordavam. Ele queria fazer isso com seu próprio poder, de qualquer forma necessária. Kouki. Suzu, que estava por perto, falou com uma expressão um pouco assustada após ver o olhar de seu colega. Oh! Kova! O gritante Kouki e a tartaruga de gelo colidiram. Em um momento. Estalo. Após ouvir tal som, incontáveis fissuras apareceram ao redor do monstro, e fragmentos de gelo se espalharam fazendo barulho pelo chão. E... Dopa! A luz do poder do céu esmagou aquela figura gigantesca pelas costas, eliminando o chão ao redor, assim não houve tempo para permitir a regeneração. A luz engoliu à frente as costas da tartaruga de gelo. A cena era como um transatlântico se partindo ao meio enquanto afundava. Kua! Com um chacoalhar profundo, a luz vermelha escura fugiu dos olhos do monstro. Em seguida, uma ondulação de luz engoliu a tartaruga de gelo e se reduziu, fazendo o espaço voltar ao normal. Ufa! Haha, derrotada, por mim. Enquanto arquejava com intensidade, Kouki cambaleou. A aerodinâmica perdeu seu poder, e seu corpo caiu, suportado apenas por Suzu, que estava por perto. Kouki, você está bem? Suzu, enquanto o ajudava, começou a perguntar com ansiedade, nesse momento. Boba! Fazendo esse som, uma águia de gelo surgiu da cratera onde os restos da tartaruga de gelo se espalhavam, enquanto carregava algo com ambas as garras. Por quê? Como ela ainda está se movendo? Kouki, veja aquilo. O herói olhou com olhos cansados e espantados após ver a área que sua colega apontava com uma voz tensa. Um cristal vermelho escuro estava preso nas garras da águia de gelo? Droga! Ele não foi destruído? Contudo, você não vai escapar. Enquanto cerrava seus dentes, Kouki, que usou todo o seu poder pensando que tinha destruído a pedra mágica com seu poder do céu, surtou. No momento que a tartaruga de gelo julgou que não seria capaz de derrotar seu ataque, o monstro parecia ter retornado para dentro da pedra mágica e criou uma águia de gelo para carregá-la. O herói mais uma vez ergueu sua espada sagrada com uma mão instável. Graças ao efeito de absorção de mana adicionado em sua armadura por Hajime, ele não sentiu o efeito da exaustão de mana. Sem tempo a perder devido à águia de gelo com a pedra mágica que começava a fazer sons de transformação, o herói começou a pressionar com seu ataque. Sem ligar para Suzu, ele ignorou sua exaustão como se estivesse possuído. Mesmo que ele tivesse força de vontade, a luz que se reuniu na espada sagrada era fraca. Olhando para isso, Kouki começou a invocação de seu superar limite. Com o superar limite. Kouki, me escute! Suzu gritou com raiva. Embora fosse possível recuperar sua força após usar o superar limite, os efeitos colaterais seriam imensos, e não seria fácil se recuperar, mesmo com magia de cura, e embora fosse provável se recuperar por completo com magia de regeneração, seria preciso uma considerável quantidade de magia do grupo de Hajime. Mesmo que ele estivesse se esforçando e seguindo sozinho, Kouki estava cercado de aliados, e não havia necessidade de se esforçar excessivamente. A importância da garra relâmpago, ruptura. Com sua habilidade de saque de espada, Shizuku correu pelo ar enquanto lançava uma lâmina de vento que cortou a pedra mágica e a águia de gelo que estava se alterando a partir dos pedaços. Uma luz azul escuro se expandiu, junto com uma onda de choque que veio da pedra mágica diante da espadachim. Ela encarou-a bloqueando com sua bainha. A habilidade de conversão de impacto foi concedida à bainha da espada negra. O impacto foi transmitido de forma direta para a pedra mágica, uma fissura começou a se formar enquanto soltava sons, até que... Ah! Goba!
ela foi esmagada por completo. Lascas detalhadas e cintilantes do cristal vermelho escuro caíram na terra. Ao mesmo tempo, a enorme quantidade de monstros preenchendo o salão ruiu em conjunto com um som estridente, se tornando nada mais do que massas de gelo. Kouki olhou para a cena perplexo. Apesar de Suzu apoiar seu ombro, ele estava encarando ao redor com desconforto e não parecia ter notado. Uma voz esplêndida e animada surgiu. Ha ha ha! Nós conseguimos! Kouki! Nós vencemos! Ryutaro. Como posso dizer, olhe para aquela carapaça espiralada. Olhe para a cratera do poder do céu. Como esperado de Kouki. Graças à expressão de seu melhor amigo que estava batendo em seu ombro, a expressão obcecado de Kouki voltou ao normal. No entanto, Suzu, que estava o segurando, ainda estava em pânico. Isso mesmo. E nós vencemos. O monstro do grande calabouço. Isso é revigorante. Após sermos carregados desde antes. Haha, com certeza, por um momento, isso foi um pouco revigorante. Não é? O dia em que poderemos alcançar Nagumo parece ter se aproximado um pouco mais. Seria bom se isso fosse verdade. Enquanto expressava gratidão a Suzu, cujos ombros ele emprestou, Kouki se levantou sozinho com um sorriso sem graça. Graças à vivacidade de Ryutaro, seu humor negro diminuiu um pouco. Entretanto, um arrependimento profundo permaneceu por ele não ser capaz de fazer isso com seu próprio poder. Shizuku. Obrigada por seu trabalho duro, Kouki. Shizuku voltou descendo do alto para a posição do herói. Kouki suavizou seu olhar feroz enquanto entrava em pânico. Embora a espadachim se sentisse um pouco desconfortável após ver a aparência de seu colega, ela o agradeceu pelo trabalho duro após a tão aguardada vitória deles. Isso não está certo? Tirando isso, o poder do céu de Kouki, seu ataque mais forte, desde o fortalecimento da espada sagrada, ficou ainda melhor do que imaginei. Isso mesmo! Isso mesmo! Um golpe incrível! Esse tipo de coisa é... Enquanto Shizuku elogiava o poder do céu que causou a cratera diante de seus olhos com modéstia, fazendo pouco de suas próprias conquistas, Suzu tentou desfazer o sentimento de desespero no ar com um elogio clichê. Como era de se esperar, Kouki ficou constrangido, e sendo elogiado por duas garotas, ele ficou sorrindo e coçando sua bochecha. Uma voz surgiu atrás do grupo de Kouki. Oi, apesar de ser bom apreciar sua vitória, seria bom irmos embora logo. Enquanto olhava para Hajime, que estava de pé em uma montanha de gelo e exibia uma aparência fria sem qualquer indicação de ter derrotado 1000 oponentes, ele bateu em seu ombro com Donner e indicou uma direção. Uma passagem avançando parecia ter aparecido na parede de onde a tartaruga de gelo surgiu. Enquanto o grupo de Kouki concordou entre si, eles seguiram para o sinergista, que desfazia sua aerodinâmica. Parabéns! Vocês parecem capazes de lutar sem grandes problemas contra monstros de um grande calabouço. Para Hajime, que expressou raras palavras de elogio, um olhar que parecia estar observando um animal raro foi voltado para Kouki. Palavras cruéis sairiam de tal olhar? Shizuku respondeu em pânico ao sinergista que mostrava tal olhar. Sim, obrigada. Foi graças ao poder desses artefatos. Bom, vocês parecem ter os dominado muito bem. De qualquer forma, não fiquei preocupado por estarmos lutando como um grupo. Como? Embora você possa pensar nisso como algo trivial, a precisão do tiro de Nagumo me causou arrepios. Quando a morte se aproxima, uma pessoa pode fazer algo inesperado. Para o olhar distante nos olhos de Hajime se lembrando do passado, Shizuku exibiu um sorriso enquanto pensavam na confiabilidade de seu colega. Pelo que você pôde ver, Nagumo. Nós passamos? Irritado, Kouki se intrometeu na conversa entre Hajime e Shizuku. Vocês querem saber se seus esforços foram aceitáveis? Isso mesmo. Deve ficar tudo bem, considerando o conceito deste grande calabouço. Em que sentido?
Kouki inclinou seu pescoço com o comentário anterior. O sinergista voltou seus olhos para Tio, buscando sua confirmação. A mulher abriu sua boca e expressou sua total aprovação. Com monstros de reproduzindo infinitamente, com a capacidade de te congelar até a morte, e um monstro de nível altíssimo criado como se fosse uma fortaleza, isso foi com certeza problemático. Entretanto, se você lutar apenas com um monstro forte, isso não seria o mesmo que fizemos em Orcus? O conceito não está claro para a caverna de gelo e neve. Embora todos nós derrotamos pelo menos 3 dígitos de monstros. Como havia mais de 1000 monstros tentando nos esmagar, não acho que falhamos. Sem perguntas. O grupo de Hajime falou em sequência, calmas e compostas, como aquelas que tinham mais experiência em explorar um grande calabouço comparadas com o grupo de herói. Enquanto pensava em tais diferenças sendo exibidas, os sentimentos sombrios e desagradáveis mais uma vez surgiram no coração de Kouki e ele mostrou um olhar de consentimento. Shizuku, que estava preocupada com a aparência de seu amigo, deixou isso para depois, já que o sinergista estava os apressando para seguirem em frente. E mais uma vez, eles seguiram em frente para dentro da passagem confinada por enormes paredes de gelo. Após caminharem por 30 minutos, enquanto a última luz era vista na extremidade da passagem, e a extensão do labirinto era enorme, como se fosse uma piada de mau gosto. Queridos ouvintes e fãs da Samurai Novel, é com imenso prazer que trazemos a vocês as aventuras e mistérios de nossas light novels favoritas. Sua presença e apoio são o que tornam nossa comunidade tão especial. ***, um pedido especial, ***. Se você gostou do que ouviu e quer ajudar a Samurai Novel a crescer, por favor, deixe seu like e compartilhe nosso conteúdo com amigos e entusiastas de light novels. Cada interação sua nos ajuda a alcançar novos ouvintes e a construir uma comunidade ainda mais forte. Vamos crescer juntos, Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue a nos acompanhar para mais histórias incríveis. Com gratidão. Equipe Samurai Novel ***.